apóstolo João? Parece que não. Disse Deus, conheço as tuas obras. A maioria das cartas tem essa parte. Conheço as tuas obras. E é como o pastor Nestor pregou hoje, por mais que a gente se esforce, nós temos um conhecimento muito pequeno a seu respeito. Ou você conhece muito pouco a nosso respeito. Mas Deus conhece as nossas obras. Nós sabemos que a igreja americana, que tem um berço protestante, quantas portas estão fechadas hoje das igrejas dos Estados Unidos? A Europa vive a era pós-cristã. Nós estamos na Turquia com 98% de muçulmanos. Mas qual era a base da igreja na Turquia, nessa região? Foram os nossos antepassados. Primeira coisa que esse texto registra, e nós precisamos refletir, é sobre algo que falou muito assim, no profundo comigo. Quando foi revelado a João, e ele diz o seguinte: você tem fama de estar vivo, mas está morto. Você tem aparência, se veste igual, fala igual. A maquiagem esconde os defeitos. Até o profeta Samuel, por um instante, quase se enganou. Quando ele foi ungir Davi, ele pensou que era, mas não era. As aparências enganam. Já tem um ditado lá no Estado do Espírito Santo que não está escrito na testa, mas Deus conhece as nossas obras. Davi foi o escolhido, mas por um pouco, como é fácil, irmãos, nós dispersarmos e nos perdermos. Se nós formos lá para o maior profeta em número de milagres do Antigo Testamento, chamado Moisés, ele se ausentou por apenas 40 dias, foi o tempo suficiente para o povo desviar. O profeta Eli, o sacerdote Eli, também não soube discernir, mas foi boca de Deus para abençoar Ana. Eu penso que é uma palavra para despertar nós, igreja de Cristo. Às vezes somos cristãos, mas nos momentos das dificuldades nós temos comportamento de ímpio. Verdade. Nós somos cristãos, mas quando vem a aprovação, nós não suportamos o sofrimento e passamos a nos comportar como pessoas que nunca conheceram a palavra. Hoje encontramos ministros e ministérios caídos, mas têm fama de estar vivos, mas estão mortos. Lamentavelmente. Vemos movimentos de massa. Lá no Espírito Santo tem um negócio chamado, me desculpe se isso já chegou no Piauí, o tal do reteté, batismo do sapateado. Eu nunca li isso na Bíblia. Eu conheço batismo com o Espírito Santo de Deus. É verdade, já tem essa besteira lá, meu irmão. Tem o tal do aviãozinho, e eu sou pentecostal, oro em línguas, entendeu? E quando Deus usa, interpreto também. Mas, irmãos, nós não podemos nos afastar da palavra de Deus. Uma certa ocasião, eu peguei uma ovelha, fui conversar com ela, explicar porque ela sapateava e rodava, parecia que estava no centro espírita, ela não gostou da exortação e foi embora. Se fosse ovelha, tinha permanecido, mas não era ovelha. Ovelha dá ouvido ao seu pastor. E outra coisa, pastor só sabe cuidar de ovelha. Pastor só sabe cuidar de ovelhas. Aquilo que não encontramos na palavra, irmãos. Às vezes vemos muito barulho, mas são latas vazias. Tem pouco conteúdo, tem pouca palavra dentro. E o que nos sustenta é a palavra. Aleluia. O que nos sustenta é a oração. O que nos sustenta é a consagração. O que nos sustenta é estar na igreja. Aleluia. O que nos sustenta
permanecermos firmes na palavra de Deus. Mas a igreja de Sardes, irmãos, não ouviram a voz de Deus. Tinha fama. Aquele hino que eu cantei lá na última mensagem do pastor Carlos. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. Fogo estranho. Segunda coisa que a gente aprende sobre a carta de Sardes, nos ensina a estar atento. Atentos, irmãos, é fazer o que Jesus nos ensinou, é orar de olhos abertos. Vigiai e orai. É orar de olhos abertos. Nós precisamos hoje, nós estamos vivendo um tempo, principalmente no Brasil, talvez o pastor Nestor tem muito mais informação do que eu, mas eu acredito que nós vivemos hoje o pior momento da igreja brasileira. E vai piorar mais. E que nós possamos ter, irmãos, olha só, nós somos responsáveis pela próxima geração. Eu de formar os meus filhos e trazê-los para o caminho do Senhor, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, ou seja, andar junto, não é apontar o caminho não, é trazer junto. Sabe por quê? Senão amanhã, queridos, nós podemos ser a futura Sardes. Meu Deus. Nem gente habita aqui neste lugar, só pela graça. Estar atento e fortalecer o que resta. De repente existem alguns que estão aqui, nessa viagem, aqui nesta caravana, que chegaram aqui, que eu já quero profetizar sobre a sua vida, que já acendeu, mas a chama estava bem pequenininha. Meu Deus. E a carta foi de exortação para quê? Fortalecesse o que está restando, sabe esse pouquinho de oração que você faz? Vai aumentando ela, para que a chama possa acender, e peça, Senhor, aviva a tua obra na minha vida, aviva a tua obra nos nossos dias, aviva a tua obra na minha família, aviva a tua obra no meu trabalho, Senhor. Aleluia, Jesus. Precisamos, irmãos, estar atentos, vigilantes. O diabo hoje não tem mais graça ele ocupar o corpo de uma pessoa, você impor as mãos, ele ficar se batendo ali no chão. Não, o diabo está muito mais sagaz que isso. A malignidade, sabe, a perversidade, a permissividade, o mundo invadindo a igreja, queridos, através de comportamentos ímpios de muitos cristãos. Hoje, em algumas igrejas, às vezes um homem é difícil orar por causa da roupa indecente que uma mulher usa. Não estou aqui pregando, irmãos, uso e costume. Há uma inversão de valores. Ensina-nos a fortalecer o que resta, sabe? Pega esse pouquinho que você tem, querido, e alimenta com a palavra, alimenta com a oração, alimenta com a consagração. Volte-se para Deus, chegai-vos a Deus, e chegará a vós. Glória a Deus. Ele diz assim, que estava para morrer. Estava, o verbo está no passado. Estava para morrer até chegar aqui nessa caravana. Sejam aqueles que vieram com o pastor Nestor, sejam aqueles irmãos e irmãs que vieram comigo e o pastor João. Sabe, pega o que você tem, toma posse da sua bênção, aproveita que o verbo está no passado, você ainda está aqui, está vivo, está com Jesus, está na presença de Deus, e vigie, para que ninguém tome a sua coroa. Olha só Apocalipse, capítulo 19, verso 8. A parte B, apenas uma frase, mas esse versículo é muito especial. Diz assim, o linho fino são os atos justos dos santos. Ou seja, a roupa que nós vestimos deve transmitir para as pessoas os nossos atos justos, não as nossas palavras, atitudes. A gente conhece a árvore pelo fruto que ela dá, não é pelo que ela fala. É verdade. Da mesma fonte não jorra dois tipos de água. Terceira coisa em Sardes, nos exorta a lembrar o que você, sabe, o que recebeu e ouviu. Repita comigo assim, sou exortado nesta hora a me lembrar do do que recebi recebi e ouvi. e ouvi. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26.
1 Coríntios, capítulo 1, verso 26. O texto diz assim: irmãos, repitam comigo, pensem no que vocês eram, quando foram chamados. Mais uma vez, irmãos, pensem no que vocês eram, quando foram chamados. Olha só, lembrem-se, pensem, olha, que você possa se reportar ao passado, pense, traga à memória como era a sua vida no início da caminhada. Isso é Paulo escrevendo à igreja de Coríntios. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Lembre-se quem você era lá no início. Uma certa ocasião, ouvindo a mensagem de um dos pastores de renome, mas hoje não serve como referência, mas ele, naquela mensagem que eu vi há uns 14 anos atrás, ele disse que nós devemos sempre carregar a nossa mala velha, e de vez em quando abrir, olhar a nossa mala velha, de onde Deus nos tirou e onde Ele tem nos colocado. Lembre-se de onde Deus te tirou, como era a sua vida no passado, aplica isso no presente e transforma o seu futuro. Aleluia. Lembrar. Mas infelizmente nós vivemos um tempo, irmãos, de amnésia espiritual. As pessoas esqueceram, sabe, como era no início. Mas nós precisamos, isso é uma linguagem da psicanálise, fazer anamnese, tornar a lembrar aquilo que você esqueceu. Que o Espírito Santo de Deus te ajude, venha fazer aquilo que nós, pastores, não estamos conseguindo fazer. Mas não adianta, irmãos, simplesmente nós lembrarmos e não aplicarmos no nosso dia a dia. A quarta coisa que nós aprendemos com Sardes são atitudes práticas. A primeira coisa, repita comigo, se obedecer. Obedecer. Mais uma vez, obedecer. Obedecer. A segunda coisa, arrepender. Arrepender. Meus irmãos, olha só, se você ler o livro de Deuteronômio, você vai ver que a palavra-chave de Deuteronômio é obediência. Tem até aquele cântico que diz, se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos seus, E obedecer. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei Atrás de bênçãos. sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Você crê nessa palavra? Aleluia. É isso que Deus estava querendo dizer e ensinar para Sardes. Vocês apenas obedeçam a minha palavra. Aleluia. Obedecer a palavra de Deus, irmãos. Bíblia. Não é religião, não é instituição, sabe? A maior autoridade, a última palavra é a Bíblia Sagrada. Ela é a última palavra. E a igreja de Sardes não se atentou para isso. A segunda coisa, arrepender. As ruínas dessa cidade nos responde sem palavras. Eu não gosto de ver isso, irmãos. Isso traz um sentimento de tristeza, de fracasso. Amém, pastor? 98% são muçulmanos, 1% de cristãos, o maior percentual são cristãos ortodoxos, ou seja, talvez como os católicos no Brasil, sem compromisso com a palavra. Então isso não me traz alegria, irmão. O meu espírito se entristece com isso. É a primeira vez que veio à Turquia e ver que pessoas como nós, como a gente, nós não somos a igreja aqui? A igreja? O nosso guia falou que nós somos a igreja. Nós somos uma igreja. É como se fosse nós no passado e depois deixou de existir. E para que isso permaneça, que isso venha a perseverar, há necessidade dessas duas coisas: obediência e arrependimento. Pega o restinho, aproveite essa chama, essa sementezinha que está aí.
voltar a orar, ler, consagrar, e aos cultos com assiduidade. Hoje nós já achamos que ir ao culto é uma vez por semana, o pastor está pegando boi. Isso vai servir para o rebanho aí. A igreja tem 2, 3 cultos principais durante a semana, você virou crente domingueiro, sabe por que Deus te abençoou? Agora você tem uma condição social melhor, e aquilo lá está atrapalhando a sua vida espiritual. Então nós pastores vamos orar para Deus tirar aquilo, para você não perder a sua salvação. Amém. Ir à escola bíblica dominical deixou de ser importante. Eu não preciso mais aprender a Bíblia. Não preciso mais ouvir aquele professor. E assim, irmãos, a gente vai permitindo que essa erva vai ocupando a nossa vida, os nossos pensamentos, vai entrando dentro de casa. E essa palavrinha, permissividade, isso é um perigo. É uma permissão maligna. O que é o câncer? É uma doença silenciosa. Na maioria dos casos, quando diagnosticada, você está com dias contados. Câncer espiritual. Aí, como Deus é bom, Deus está sempre nos advertindo. Trouxe a gente lá do Brasil para ser advertido aqui em Sardes. Esteja atento, mais uma vez, ele chama atenção, pela segunda vez, no capítulo 3, versos 3, a parte B, ele fala, estar atento. Ele está dizendo, virei como ladrão. E olha só, virei como ladrão, preste atenção, contra você. Quando eu ouvi o pastor Hernandes falar sobre isso, ele diz assim, se Deus é por nós, vamos lá, irmão, se Deus é por nós, Sim, repita comigo, se Deus é por nós, Deus é por nós. repitam comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí a pergunta, e se Deus é contra nós? Aí tá tão perdido. Está escrito aqui, irmãos, para a carta de Sardes. Tiago, capítulo 4, verso 4, diz assim, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Talvez, irmão, Sardes, por ser essa cidade, naquela época, uma cidade bonita. Olha, isso aqui é uma réplica do que existiu, irmãos, há 600 anos depois de Cristo. Você imagina bem a inteligência, a sabedoria que Deus deu a esses homens, talvez mulheres, para que cooperassem. Uma rua aqui, já havia shopping naquela época, irmãos. Já havia shoppings naquela época. Uma galeria de lojas, sinagoga. Mas Deus faz uma ponderação. Meu Deus. E ele diz assim, né? Havia uns poucos que não se contaminaram. Quantos não se contaminaram? Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ajude, sabe, nós não venhamos nos contaminar, irmãos. Dar brecha para o maligno, sabe? Que nós estejamos, sabe, como estes poucos aqui. E nós precisamos, irmãos, chorar mesmo. Não é tempo de rasgar as nossas vestes, não, mas de rasgar o nosso coração. Já dizia o profeta há muitos anos atrás. É verdade. E tem a promessa para esses poucos, para esses que estão renunciando ao mundo, para esses que estão dizendo não às suas próprias vontades. Está dizendo que você vai andar com Deus, vai vestir branco. Branco é santidade, irmãos. Não é fácil ser santo nos nossos dias. É difícil. Você liga a televisão, você quer ver um telejornal, mas tem uma propaganda ali que vai levar você, induzir você a pensar coisas que sabe que não vai agradar a Deus. Não prego contra a televisão, pelo contrário. Gosto demais de esporte, irmãos. Se eu puder assistir um bom filme, eu assisto, sabe? Quando eu tenho tempo. Mas nós sabemos que hoje o apelo é muito grande. Você sai da sua casa para a igreja, você passa por diversas placas com outdoor, chamando a atenção sua, dos seus olhos. E o que contamina o homem é o quê? É aquilo que entra pelos seus olhos. Mas Deus nos deu a capacidade, nos deu o fruto do Espírito, e com uma partezinha desse fruto se chama domínio próprio. Você tem o poder do Espírito na sua vida para dizer, não, isso não serve para mim, porque eu faço parte desses poucos lá da igreja de Sardes.
são dignos. A Bíblia diz, existe sempre alguns fiéis. E a conclusão é a mesma da carta de Éfeso. O vencedor. Meu irmão, a batalha que você tem que vencer, ela é todos os dias. Aleluia. Abra mão da sua preocupação do dia de amanhã, da ansiedade do dia de amanhã, e faça o que Jesus nos ensinou, sabe? Viva o hoje. Já basta cada dia o seu próprio mal. Esteja concentrado, esteja atento, venha estar focado. Porque, irmãos, o diabo ele anda ao nosso derredor. E ele está buscando uma brechinha pequenininha. E não brinca com o diabo, porque o diabo ele é o quê? Ele é cruel. Ele quer matar você, ele quer roubar você, ele quer destruir, ele quer roubar. Ele conseguiu fazer isso aqui em Sardes. Mas em nome de Jesus não vai fazer nas nossas vidas, não vai fazer nas nossas famílias, não vai fazer na nossa igreja, não vai fazer no nosso ministério, em nome de Jesus. Aleluia. Está derrotado, Satanás. Glórias a Deus. E a Bíblia diz que esses poucos, irmãos, poucos. Nessa viagem eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, alguns pastores, pastor Nestor, pastor Carlos ontem à noite, com o pastor Antônio, com algumas irmãs, e a gente compartilhando. E uma das coisas que a gente tem que tem unidade, é que nós precisamos estar apegados à palavra. A palavra. Viver a palavra. Tira o olho do homem, tira o olho da instituição e se volte para a palavra. Palavra. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.